aí orando, pedindo discernimento ao Senhor. E na terra não existe ninguém que está salvo. Tem gente que está em processo de salvação. Salvo é aqueles que estava afogado, estava vivendo em um lugar e Deus tirou ele e colocou no outro. No céu vão habitar os salvos. No inferno vai habitar os condenados. Obrigado, Paulo. Então, nós estamos ainda em momento de provar a nossa vida com Deus. Eu estou em momento de provação. Ainda estou em momento de fazer escolha. Estou escolhendo o que eu quero para a minha vida. E a escolha que eu faço pode ou não influenciar os meus filhos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com a minha escolha. E o tema da mensagem para esta noite fala assim: um pecador em busca de socorro. Um pecador em busca de socorro. Aquele que reconhece que realmente precisa de um socorro, ele vai procurar o lugar que vai socorrer ele. E quando a pessoa está em pecado, não tem outro lugar a procurar, a outra pessoa a procurar senão Jesus. Quando eu estou com fome, eu procuro uma panela, um lugar que tem comida. Quando estou precisando de um medicamento, eu vou à farmácia. Quando eu preciso de algo, eu sei onde encontrar. Mas quem se entende, quem sabe que está em pecado, só pode e deve procurar Jesus. E eu quero ler com o texto, e se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Livro de Lucas, capítulo 19, o versículo do número 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10. Deus falou diferentemente comigo nesta palavra. Eu creio que essa palavra já foi ministrada, você já ouviu ela de várias vezes, mas o Espírito Santo que está aqui nesta noite vai falar algo que nós precisamos ouvir. Eu já ouvi, né? Eu estou lutando a cada dia para que quando eu fechar os olhos para essa terra, eu vá para o céu. E a prova, né, que eu tenho que dar é sempre para Deus. Lucas 19, versículo 1 ao 10. Olha o que está escrito aí. Entrando em Jericó, Jesus então estava entrando em Jericó e atravessava Jesus a cidade. Quem estava atravessando a cidade? A gente percebe que Jesus não parava para nada aqui, só trabalhando, evangelizando. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Ó Deus, nós não chamamos Zaqueu. Ó Deus, nós talvez não tenhamos o pecado, Deus, de fazer aquilo que Zaqueu fazia com os impostos. Mas Deus, temos pecados, Deus, que precisa, ó Deus, da tua misericórdia, precisa da nossa confissão.
Precisa, meu Pai, que o Senhor conserte, porque Deus, a Tua palavra nos ensina que o Senhor virá buscar os seus. E eu quero me encaixar, meu Pai, eu quero fazer parte do Seu povo, Deus. E eu sei, Deus, que a Tua palavra está se cumprindo. E o Senhor virá a qualquer hora buscar a Tua igreja, buscar o Teu povo, buscar, meu Pai, aqueles que têm sido fiel. Oh Deus, e talvez nesta noite seja uma noite de conserto, não somente de uma pessoa individual, mas que o Senhor possa ir e habitar e fazer a diferença numa casa, num lar, numa família, trazendo, meu Pai, os milagres, as bênçãos, a salvação para esta casa, Deus. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor me use, Deus. Oh Deus, com a Tua autoridade, que diminua o meu eu, Deus, para que o Senhor possa aparecer. E aquilo que eu não disser, que o Senhor fale diretamente do Teu trono, em nome de Jesus. A gente olhando para esta palavra, a gente pode dizer assim: olha, eu não chamo Zaqueu, mas nós temos um nome pela qual nós somos conhecidos. Então quando eu falar Zaqueu, lembre-se que de repente Deus pode estar falando o seu nome. E quando falar que ele fazia coisa errada com relação aos impostos, pode estar nos lembrando, aquele que tem algum tipo de pecado, pode estar lembrando deste pecado que cometeu, não consertou e precisa de um acerto com Deus. Aí você pergunta: pastor, mas como que eu faço para fazer um acerto com Deus na minha vida? Eu errei, eu pequei. É claro que Deus sabia que nós íamos errar e que nós vamos continuar errando. Deus sabe disso, foi por isso que Ele falou que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Advogado defende quem? Aquele que está sendo acusado de alguma coisa, aquele que fez alguma coisa errada e precisa de alguém que o defenda. Jesus é o nosso advogado. Deus sabia que nós íamos precisar dele, mas para o advogado a gente tem que contar a verdade, porque se a gente mentir para o advogado, ele não vai conseguir nos defender. A gente precisa falar a verdade para o advogado. O advogado então vai usar todas as provas, todo o conhecimento que ele tem da causa, e aí ele vai nos defender. O mesmo Senhor que hoje é um advogado, lá no céu ele será um juiz. É Ele que vai abrir. Bom, lá eu era advogado, quem me procurou, procurou. Quem não procurou e não tiver com o nome aqui no livro da vida, simplesmente vai pegar um elevador para baixo, para o inferno, sem cabo de aço. Apertei o botão, chegou. Pá! E lá embaixo vai ter um fogo que consome o tempo todo. Um fogo que queima o tempo todo e a pessoa não morre. E o duro de estar no inferno, meu irmão, não é de estar lá, é saber que não tem condições de sair mais de lá. O duro não é queimar o dedo, o duro é imaginar que se não pudesse mais tirar o dedo do fogo. Isso é duro. Mas nós estamos aqui nesta noite, eu tenho certeza que Deus vai te despertar para que você saia daqui e vá embora para sua casa com as bênçãos de Deus em nome de Jesus. E você que vai sair com a tua bênção, diga um amém. Que assim seja feito. O versículo número 1 diz assim, que ele atravessava a cidade. Irmão, Jesus, ele estava à procura de pessoas que queriam ele. Jesus, nesta noite, ele está à procura do seu coração, ele está à procura da tua obediência, ele está à procura de saciar os teus desejos, porque tudo aquilo que o mundo oferece, Deus tem melhor. Deus tem melhor. E ele andava, ele estava procurando adoradores, ele estava procurando corações, como ele está aqui nesta noite. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3, ele se faz presente. Então ele está aqui nesta noite para ver o teu coração, o teu desejo e atender aquilo que você está pedindo para ele. O versículo número 2 diz que Zaqueu era um homem poderoso, ele era um homem, um chefe. E muitas vezes, meu irmão, até quando Deus fala assim, Jesus, o Senhor nos fala que é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não é porque o camelo não passe naquela porta estreita, talvez, né, uma porta estreita que tinha nas muralhas, né? E um camelo passava ali de um jeito, um camelo menor, ou um camelo que tinha uma habilidade ali, não sei. Mas não é a questão do camelo, é por causa da confiança do rico nos seus conhecimentos e nas suas posses. Muitas vezes a palavra de Deus está sendo dito assim por causa de quem nós estamos confiando.
Nós devemos confiar em Deus. A palavra de Deus, um confia em carros, outro cavalo, mas nós devemos confiar no Senhor. É o Senhor, Ele quer ver. Não porque todas as vezes que eu trago o dízimo aqui, eu trouxe o dízimo, vou levar uma oferta. Meu Deus, não que precisa, a igreja precisa do seu dinheiro. Mas Deus precisa da minha e da sua fidelidade. Deus, o Senhor, quando Ele estava diante do gasofilácio, Ele viu pessoas colocando grandes riquezas. Ele viu, a palavra de Deus nos ensina. Mas Ele observou uma mulher que colocou ali moedinhas. E Ele falou, essa mulher que deu mais do que todos os outros. Ele não estava falando de riqueza, mas Ele estava falando daquilo que a mulher tinha dentro dela. Deus, Ele não quer a nossa aparência, mas Ele quer a nossa fidelidade com Ele. Deus quer nos usar para a obra dEle. E Zaqueu era um homem rico, um homem poderoso, uma posição social, era um homem endinheirado. Mas tinha uma coisa que estava faltando dentro dele. Talvez ele, nos dias lá, ele pegava o cartão de crédito dele, ia no shopping lá, que tinha um bulevar, tinha ali perto do Mar Morto, de repente tinha um bulevar lá, ele pegava o seu cartão de crédito, ia lá, gastava, e falava assim, olha, gastei tanto, mas eu não estou satisfeito. Esse vazio, esse sentimento, aquilo que Zaqueu tinha, não era preenchido com nada que era deste mundo, tinha que ser preenchido com as coisas que é do céu. Às vezes nós nos sentimos assim, no meio da multidão nós nos sentimos sozinhos, no meio de tantas coisas nós nos sentimos vazio, pode ser a falta de presença do Senhor. Nós devemos nos atentar para isso. E Zaqueu tinha essa posição, ele é um homem cobrador de impostos, ele trabalhava para os romanos, e ele como judeu trabalhando para o romano, sabe o que ele fazia? Superfaturava os impostos. Ele pegava, por exemplo, o imposto que os romanos pediam para ele, olha, você vai cobrar um imposto de 10 reais. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim, eu vou cobrar 15, para que 5 fique para mim. Ele fazia isso, ele cobrava a mais para se enriquecer de uma forma que era ilícita, era mentirosa, ele enganava as pessoas. Então, isso se tornou pecado aos olhos de Deus. Isso foi acumulando poeira e problemas sobre a vida de Zaqueu. Mas se você e eu, nós vivemos em alguma coisa parecida, creia, o Deus que libertou, o Deus que abençoou Zaqueu, Ele está nessa noite aqui e vai fazer o que você precisa e quer em nome de Jesus. Ele era um homem tão poderoso, só que tinha algo no coração dele que precisava ser preenchido. Ele queria e precisava conhecer Jesus. Ele tinha tudo o que ele queria. Camelo com ar-condicionado, 4x4, 2 corcovas, não era camelo, não era dromedário, corcova dupla. Ele tinha tudo do bom e de melhor, mas aquilo que ele precisava estava para chegar naquela cidade onde ele estava. Era Jesus. E ele falava, eu preciso conhecer, eu preciso ver esse Jesus. Eu preciso ver esse Jesus. E ele, por causa de sua estatura, por causa do seu tamanho, não iria conseguir ver Jesus, porque Jesus sempre andava cercado. O homem de Deus não andava na frente de ninguém e não andava atrás de ninguém, ele andava no meio do povo. Ele não podia ver por causa do seu tamanho, da sua estatura. Mas de repente veio uma ideia para ele. Eu vou correr na frente, sei que Jesus vai passar nesse caminho, eu vou subir nessa árvore, nesse sicômoro, chamada Figueira Brava. Olha, Jesus poderia ter encontrado vários caminhos para ir para Jericó, mas ele tinha um encontro com Zaqueu. Como Deus, o Senhor, marcou esse culto nesta noite para falar de Zaqueu que teve um encontro com o Senhor. Talvez eu e você não precisamos ter um encontro com Deus, mas precisamos ter um reencontro com o Senhor. Sabe, foi acumulando poeirinha, nós não
espanamos, não limpamos, e o nosso é como o óculos, quando você pega com a mão e vai ficando aquelas marcas de suor. Você consegue enxergar sim, mas tudo é embaçado. Talvez a nossa fé no Senhor, por causa das lutas do dia a dia, se tornou embaçada. Mas nessa noite, o Deus de Zaqueu, o nosso Senhor, está aqui e vai limpar a tua lente, e você vai ver e vai ter a tua vitória em nome de Jesus. Então ele correu adiante, subiu numa árvore, e você sabe que a árvore é feita de madeira e tem toda uma relação com a cruz, não é? A árvore, madeira, relação com a cruz. Talvez, quando Jesus viu Zaqueu em cima da árvore, sentado naquele galho, sei lá, ele se imaginou: um dia eu vou estar num lugar alto assim, não sentado, mas crucificado. E aí ele olhou para Zaqueu e falou assim para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, eu vou na sua casa. Oh Senhor, imagina Deus falando para você, o Senhor, nesse momento, imagina Jesus aqui agora, olhando para você, falando o seu nome, não o nome de Zaqueu, e falando assim: olha, assim que você terminar o culto, eu vou na sua casa. Zaqueu se alegrou quando o Senhor falou isso para ele. Quando Zaqueu respondeu, quando Zaqueu viu que Jesus falou que ia na casa, alegrou o coração dele. Mas muita gente na Indonésia, se falar que o pastor hoje não precisa nem ser Jesus, mas que o pastor hoje vai sair junto com você e vai entrar na sua casa junto com você, você de repente pode falar assim: misericórdia, Senhor, eu vou sair antes do culto. Eu não, pastor, deixa eu marcar um dia. Hoje não. O Senhor quer entrar na sua casa hoje, quer entrar na sua vida hoje, quer fazer a diferença hoje. Nós não enganamos a Deus. O Senhor está o tempo todo procurando adoradores. Ele está olhando para mim e para você. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas ninguém engana a Deus. E quando Jesus estava passando, eu acredito que os olhares ali se encontraram. Zaqueu olhando e Jesus falando assim, olhando e procurando Zaqueu. Eu fico imaginando, não está escrito na Bíblia. Jesus já sabia que Zaqueu ia estar ali, e quando ele chegou bem perto, ele falou assim: Zaqueu, desce daí, eu vou na sua casa. Oh, meu irmão, Zaqueu, a palavra de Deus diz que Zaqueu se alegrou, versículo 6. Zaqueu se alegrou. Jesus queria ir na casa de Zaqueu para ter um particular com Zaqueu. Não dava para conversar com Zaqueu no meio da multidão. Jesus queria ter um particular, queria ter uma conversa particular com Zaqueu. Talvez nessa noite você está precisando ter um particular com o Senhor, para que você possa expor, jogar para fora e apresentar ao Senhor tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você crê e aquilo que você quer que saia. É a presença do Senhor, a presença dEle. Quando você vai dormir, você: Senhor Jesus, Senhor, vem descansar comigo. Levanta de manhã e fala: Senhor, levanta comigo, vai à minha frente, vem comigo onde eu for. Se você for em algum lugar que Jesus não pode entrar com você, então você também não deve entrar. Se você vai assistir algum programa na televisão que Jesus não pode assistir, você também não pode assistir. Versículo número 7. Pessoas viram Jesus entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem pecador, um homem que fazia coisas erradas, e o que ele fazia era de conhecimento de todos. Aquelas pessoas que viram ele entrar, viu a salvação chegar na casa de Zaqueu, em vez de se alegrar que o Senhor entrou naquela casa e ia mudar aquela casa, começaram a reclamar e murmurar.
Isso às vezes acontece na igreja da Indonésia. Quando alguém se arrepende, quando alguém é visitado por Deus e se transforma, muitos dos crentes da Indonésia não ficam felizes com a conversão e o conserto de alguém. Às vezes quer que Deus mate aquela pessoa porque ela errou, condene aquela pessoa porque ela errou, mas Deus não veio para aqueles que são, veio para que são doentes, pecadores e necessitados, e eu estou no meio desses, e se você está no meio desses também, pode dizer um amém ao Senhor. Muitas das vezes, meu irmão, como aconteceu com Zaqueu aqui nesse versículo 7, as pessoas viram Zaqueu recebendo o Senhor em casa, e ele era um pecador. Ali, todos julgaram ele, todos olharam para ele e falaram assim: como pode um homem santo desse entrar na casa de um pecador desse? Ei, o Senhor veio para curar feridas, o Senhor veio para sarar a nossa terra, o Senhor veio para nos abençoar, e Ele está à procura, da mesma forma que Ele caminhava naqueles dias, nas redondezas de Jerusalém e Jericó, Ele continua caminhando no meio da igreja, procurando alguém que esteja olhando para Ele, com o desejo de ter a sua vida mudada e transformada. O Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, não vai mudar nunca, é eternamente. O que fez Deus no passado, preservando o seu povo. Meu irmão, pare um pouquinho e pense. Deus sabia que o povo que Ele estava tirando no Egito ia murmurar no deserto? Sabia. Por que Ele tirou? Porque Ele dá a oportunidade. Pedro e Judas negou Jesus. Pedro negou Jesus, Judas vendeu Jesus. Alguém podia falar assim: se tivesse um crente lá, do lado de Jesus, e conhecesse a vida de Judas, e conhecesse a vida de Pedro, ia dar o seguinte conselho para Jesus: Senhor Jesus, Senhor, peraí, você chegou agora nessa terra, deixa eu te falar, você não conhece Pedro. Pedro é homem que nega, ele dá esse de bonzão, mas é o cara que nega. Ei, Judas, Jesus, pelo amor de Deus, não faz isso, escolher Judas. O cara é ganancioso, ele vai acabar te vendendo por 30 moedas de prata. O Senhor sabia disso, mas Deus dá oportunidade a todos. Está dando oportunidade nessa noite para que as nossas vidas sejam diferentes, para que independente da condição e da vida que a gente leve, chame Jesus para entrar na nossa casa e na nossa família. Chame a Ele para dentro de casa. Sabe, eu estava conversando com a minha filha hoje. O inimigo, né, ele nos cutuca, a gente fala palavrão e se sente aliviado. Você sabe por que ele alivia o problema? Porque ele já foi alimentado com o nosso palavrão. Quando ele sentir fome de novo, ele vai lá, cutuca de uma forma que você vai encarrear os palavrão, e aí alivia. Aí ele tira, agora eu estou cheio, nossa, olha o tamanho da minha pança, já comi demais, foi palavrão demais para mim, maneira um pouco que crente. O inimigo cutuca para que a gente dê o alimento para ele, que é palavrão, é o pecado, é a murmuração, é a reclamação. Quanto mais reclamamos, mais alimentamos o diabo. Afrouxa a corda no pescoço, mas não tira a corda do pescoço. Daqui a 5 minutos, você está andando na cozinha, vai tirar a panela do fundo, né? A hora que tira da panela do fundo, o cotovelo encosta na panela de pressão da frente. Aí você dá aquele pulinho. Olá, suri, anda, labá, suri, creio. Vai ser assim? Ou vai sair uma encarreada? Pé de moleque, doce de leite, leite azedo, amendoim, sorvete de abacaxi. Isso alimenta. Isso alimenta. Aquele povo, quando olhou para a casa de Zaqueu, viu um homem pecador. Mas quando o Senhor olhou para aquele povo, viu uma oportunidade de salvá-lo, de mudar a história de Zaqueu. Zaqueu só está na Bíblia porque ele tinha um problema e aceitou a mudança.
eu e você estamos escrevendo Atos 29. Na Bíblia só tem até o 28. Atos dos Apóstolos. Atos, nós continuamos escrevendo. A nossa vida é um livro aberto para as pessoas ver Deus nas nossas vidas. Às vezes a única coisa que uma pessoa vai ver de Jesus vai ser o nosso testemunho, o seu e o meu testemunho. E Deus estava entrando naquela casa, no versículo 7, por mais que o povo que estava do lado de fora murmuravam, reclamavam, Jesus quer salvar o pecador. Jesus quer salvar eu e você. Nós somos falhos, meu irmão, admita. Eu, pastor Osmir, sou falho. Tenho que me corrigir, vigiar e orar todo o tempo. O inimigo tentou Jesus 3 vezes. Deus, em jejum no deserto, foi tentado 3 vezes pelo diabo. Quantas vezes eu e você vamos ser tentados e vamos ter que dizer para Deus: me ajuda, e dizer para o diabo: não. Vamos ser tentados. No mundo tereis aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos fazer a diferença. Jesus está vindo buscar a sua igreja, está vindo buscar eu e você. E se ele voltar agora, tocar uma trombeta, você sobe ou fica? Ah, pastor, mas eu não posso perder as baladas, as conversas, eu não posso perder os palavrão, a rodinha de piada suja. Pastor, o senhor não me entende. Eu posso até entender, posso até te aceitar, mas Jesus não. No dia que fechar a porta da arca, vai morrer o povo. O dia que Deus tirar Ló e sua família de lá, vai chover fogo e enxofre. O dia que o Senhor tocar a trombeta, meu irmão, quem ficou vai se lascar, com perdão da palavra. A vida está difícil. E se Jesus tirar tudo que é dele daqui, o que vai sobrar para nós? Acaba a esperança, meu irmão. Não tem mais esperança de nada. Hoje já está difícil a vida que nós estamos vivendo. Os dias estão difíceis. Mateus 24 está se cumprindo. É corrupção, é doenças incuráveis, é o amor se esfriando, uma pessoa matando a outra por nada. As coisas estão acontecendo. Ei, olhe para a palavra. O Senhor está cumprindo a palavra dele e vai vir buscar a igreja. E tem gente, meu irmão, tentando construir casa em condomínio, enquanto Jesus foi nos preparar uma morada no céu. A nossa casa é no céu. Jesus não foi preparar no condomínio, Jesus não foi buscar um carro de luxo, Jesus foi montar e preparar uma casa no céu. Se você tem condições, compra e viva, mas não deixe nada disso entrar na frente do seu relacionamento com Deus. O problema não é ter o dinheiro, é o Deus, o dinheiro se tornar o Deus. O problema não é ter poder, é o poder se tornar Deus, se tornar o lugar de Deus, ocupar o lugar de Deus. Você pode viajar e ir para onde você quiser, mas Deus tem que estar no seu avião, Deus tem que estar no seu carro, Deus tem que estar no seu negócio, Deus tem que estar na sua vida, porque o Senhor quer estar junto com aqueles que querem Ele. O povo muitas vezes naquele lugar lá queria que Jesus condenasse aquele homem. E Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Veio para salvar eu e você. O versículo 8 entra uma parte muito importante, aonde Zaqueu confessa os seus pecados. Não que Jesus não soubesse, não que Jesus não tivesse conhecimento daquilo que Zaqueu fazia, mas há uma necessidade daquele que peca confessar. E ele diz no versículo 8, diz assim: e entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. O que ele está fazendo aqui não é simplesmente, se ele deu dinheiro eu vou dar dinheiro. Não, era o pecado dele isso. Ele estava devolvendo o dinheiro para quem era dono de direito.
cometi um pecado, vamos imaginar, eu cometi um pecado contra o Eliaque. Não adianta eu chegar diante de... O Eliaque está aqui. Eu chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me perdoa o que eu fiz para o Eliaque? Ele falou assim: aham. Vai lá e pede perdão para ele, para a gente liberar isso. Mas Senhor, já estou pedindo para o Senhor. Você está aceito, mas vai lá para a gente selar isso. Tem muita gente na Indonésia que comete pecados, erros. Pede perdão a Deus, mas não pede perdão para as pessoas. Nós precisamos consertar as nossas vidas. Se nós devemos pecado, Eliaque, se eu tenho algum pecado contra ti, me perdoe agora, amém? Fala mais alto que a igreja ouviu. Pronto, então desse já foi. Agora só falta vocês. Nós somos falhos e precisamos consertar. Meu irmão, no céu não vai ter repartição. Não vai ficar de um lado da divisória aqueles que eu não me simpatizava. Fulano, eu não gosto dele. Não vou com a cara dele. Desse lado do céu vai ficar só as pessoas que eu gosto. Daquele lado lá só as pessoas que eu não gosto. Não vai ter dois céus. Vai ter um céu só. E nesta noite tem que chegar perdão na tua vida, tem que chegar perdão na tua casa, tem que chegar perdão na tua família, porque o Senhor pode te vir buscar a qualquer hora, e você está vivendo uma vida falsa diante de Deus, por falta de perdão. Você está fazendo a sua oração a Deus, Deus não está nem ouvindo, porque a falta de perdão preencheu todo lugar que era para estar Deus habitando. Se eu estou falando que precisa pedir perdão, que precisa fazer conserto, é porque tem isso aqui na igreja e precisa ser feito, porque senão, se você não perdoar o próximo, Deus não vai te perdoar. Olha a oração do Pai Nosso: Senhor, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados, do mesmo jeito que eu estou perdoando do meu irmão. Aí eu não perdoo o meu irmão, Deus vai perdoar o meu? Então a palavra Mateus 6, nós temos que arrancar essa página da Bíblia. Nós precisamos perdoar para ser perdoado. E nesta noite você saia daqui, chama Jesus para a tua casa, porque o Senhor está passando aqui nessa noite, está olhando para você e quer que você tenha um particular com Ele, não aqui na igreja, no meio de todo mundo, mas lá na sua casa. Deus quer entrar na sua casa, o Senhor quer entrar na sua casa, porque na sua casa você vai mostrar quem você é. Com perdão daquilo que eu vou falar, meu irmão, ninguém rota aqui na igreja. E lá na sua casa? Ninguém solta pum alto na igreja. E lá na sua casa? Ninguém cutuca o nariz na igreja. E lá na sua casa? Deus sabe esse particular, meu irmão. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Deus sabe nesta noite quem está aprovando e reprovando o que está sendo ministrado. Deus conhece o nosso coração. E eu estou ministrando essa palavra porque ela não veio para você, ela veio para mim primeiro. Eu preciso fazer a minha parte. Eu como pastor, eu tenho que estar dando exemplo, não somente de palavra, mas de vida. Deus está cobrando isso de mim também. Eu não sou isento, não sou perfeito, não sou melhor que você. Tenho uma responsabilidade maior que a sua, mas sou igual a você. No corpo de Cristo eu não sou o cabeça é o Senhor. Eu posso ser o dedinho do pé, mas eu preciso ter a minha comunhão com Deus. Então que nesta noite você saia daqui e vá para a sua casa e tenha um particular com o Senhor. Chame o Senhor e tenha um particular. O versículo número 9, o Senhor Jesus disse assim: veio salvação para esta casa. Vai chegar salvação para toda a tua família. Vai chegar salvação para o marido, para a esposa, vai chegar salvação para os filhos. Vai chegar a salvação. O versículo número 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estão perdidos. Você às vezes se sente perdido? Você às vezes se sente sem direção, sem chão por causa das coisas? É você, é eu, é essa pessoa que Deus quer.
Quero concluir. Em Marcos 9:23 diz assim: e Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Você crê, irmão? Você crê que o Senhor pode mudar a tua história? Você crê que Deus pode mudar a tua vida? Seja feita conforme a tua fé. Mateus 11:18-20 diz assim: porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui nessa noite. Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo a tua vida. E se você acreditar, a tua história começou a mudar agora, a partir de hoje, a partir de já. E eu pergunto novamente: quem quer a presença de Jesus na sua vida? Quem quer a presença do Senhor na sua casa? Quem quer a presença do Senhor na sua família? Quem quer a presença do Senhor nos seus negócios, no seu trabalho? Quem quer a presença do Senhor no teu casamento? Que assim seja feito. Deus quer nos dar tudo isso e muito mais. E nós precisamos pedir para que esse Senhor esteja conosco. Não seja mais Ele te chamar: Zaqueu, desce daí, eu quero ir na tua casa. Você vai antecipar isso: Senhor, eu te convido, venha na minha casa. Chame o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu queria que, se possível, juntasse quem são das